A escuridão sempre esteve lá, em Hawkins, nas fitas de Dungeons & Dragons, nos laboratórios secretos, mas acima de tudo, dentro de nós. A última temporada de Stranger Things finalmente chegou, e com ela, a promessa de um fim. Mas o que é o fim, se não um retorno ao começo? A primeira parte dessa temporada, final, nos joga de volta ao epicentro do terror, ao garoto que começou tudo, Will. Eu vou ser honesto com você, eu tentei gostar das últimas temporadas, tentei mesmo, mas sabe, aquele sentimento de estar assistindo algo que você amava virar outra coisa? Pois é, Stranger Things se perdeu em subtramas adolescentes que ninguém pediu. Triângulos amorosos, dramas de relacionamento, coisas que sinceramente fazem a série ficar confortável demais. E terror não pode ser confortável, terror precisa incomodar. Mas essa primeira parte da temporada 5, ela recupera algo que eu achava que tinha sido perdido para sempre. Os Duffer Brothers fizeram uma escolha corajosa. Abandonaram os desvios, não há mais espaço para clichês adolescentes. A série volta ao que sempre deveria ter sido, um mergulho direto no terror, no horror cósmico que assombra Hawkins, desde o primeiro episódio. A ação é incrível, o perigo é palpável, e a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer nunca nos abandona por um segundo sequer, lembrando por que começou, e é aterrorizante. Aqui está o problema. Quando a gente fala de Vecna, a gente tende a vê-lo como um monstro externo, um inimigo lá fora, no mundo invertido, que a gente precisa derrotar. Mas isso é pensar pequeno demais. Vecna é muito mais perigoso do que isso. Vecna age como aquela voz que aparece quando você deita à noite e o quarto fica silencioso demais. Aquela que lembra tudo que você tentou esquecer. Aquela que sussurra que você não é bom o suficiente, que você está sozinho, que ninguém entende, que você merecia o que aconteceu com você. Você conhece essa voz? Porque a maioria de nós conhece. E é aqui que Stranger Things faz algo brilhante. Vecna não é só um monstro. Ele é uma representação de como nossa própria sociedade nos adoece. Ele é a cultura que pune quem é diferente. Ele é o ambiente tóxico que força adolescentes a sofrer em silêncio. Ele é o estigma que diz que falar sobre saúde mental é fraqueza. Pense em Max. Ela perdeu seu irmão, carrega culpa, isolamento, depressão. Ninguém ao seu redor consegue ajudá-la, porque ninguém fala sobre isso. Ninguém a pergunta se ela está bem. Ninguém a dá permissão para sofrer. Então ela sofre sozinha. E é exatamente nesse silêncio, nessa solidão que Vecna encontra espaço para crescer. Vecna é o resultado de uma sociedade que adoece seus filhos e depois os culpa por ficarem doentes. E o mais assustador, Vecna não precisa de tentáculos ou poderes cósmicos para nos matar. Ele só precisa que a gente acredite que merece estar morto. Will sempre foi diferente, desde o começo, sensível, silencioso, deslocado. E quantos outros garotos jogavam videogame e falaram de meninas, Will desenhava, criava mundos, sentia as coisas de um jeito que os outros não sentiam. E uma sociedade que valoriza força, confiança e extroversão, o Will era tudo o que você não deveria ser. E você sabe o que é o pior? Que essa incompreensão não é ficção. Quantos de nós crescemos assim? Quantos de nós fomos o Will na nossa turma? Aquele garoto que não se encaixava, que tinha interesses estranhos, que era sensível demais, quieto demais, diferente demais. A adolescência é um inferno para quem é diferente. E a série sempre soube disso. Mas agora na temporada 5 Will ganha poderes. E isso não é um prêmio, é um fardo. Will não move objetos com a mente como Eleven. Ele canaliza a escuridão, ele sente o que Vecna sente. Ele é o condutor para o horror. Seus poderes são uma maldição que o conecta diretamente com seu algoz. E isso levanta uma pergunta que não consigo parar de pensar. E se o preço de vencer Vecna for perder quem o Will é? E se o herói que esperamos só existir quando o garoto que conhecemos deixar de existir? Porque aqui está a verdade incômoda. Para entender o mal, você precisa se aproximar dele. Para derrotar o Vecna, o Will precisa se tornar parte de Vecna. E não há voltas disso. Will representa todos nós que fomos forçados a crescer rápido demais, que tivemos que absorver traumas que não pedimos, que carregamos cicatrizes que ninguém consegue ver. E agora, nessa temporada final, ele precisa abraçar exatamente aquilo que o assombra há anos. É um sacrifício, e a série não tenta disfarçar isso.
Agora vamos falar sobre a teoria que tem incendiado a internet. A teoria que sinceramente faz muito sentido do que parece à primeira vista. E se Vecna for o pai do Will? Sabemos que o pai dele nunca foi uma figura paterna exemplar. Ele é ausente, negligente, incapaz de amar seus filhos de verdade. Mas e se houvesse algo mais profundo? E se a conexão do Will com o mundo invertido não fosse apenas um acidente cósmico, mas uma herança? Não estou falando de sangue literal, estou falando de algo muito mais assustador: herança emocional. Vecna começou como Henry Creel, um garoto sensível, incompreendido, rejeitado, um garoto que viu demais, sentiu demais e ninguém o ajudou. Ninguém o ouviu, ninguém o salvou. Então ele se tornou aquilo que o mundo o forçou a ser, um monstro. E Will é um garoto sensível, incompreendido, rejeitado. Um garoto que viu demais, sentiu demais e ninguém o ajudou. Você vê o padrão? A teoria do pai não precisa ser literal para ser verdadeira, porque aqui está a coisa sobre paternidade. Não herdamos só o sobrenome, herdamos padrões, herdamos traumas, herdamos a forma como nossos pais lidam com a rejeição, com a raiva, com o abandono. Se Vecna é o pai do Will, não é porque a mãe o enganou, é porque Will herdou a mesma solidão, a mesma incompreensão, o mesmo vazio que Henry Creel sentiu quando era criança. E isso torna o confronto final não apenas uma batalha pelo destino do mundo, torna isso uma tragédia grega, um filho que precisa derrotar o pai, mas um pai que é fundamentalmente uma versão de si mesmo que ele poderia ter se tornado. Porque Vecna é o que Will seria se ninguém o salvasse. É o que Will seria se continuasse sozinho. É o que Will seria se abraçasse a escuridão em vez de lutar contra ela. A primeira parte nos deixa com mais perguntas do que respostas. E é exatamente isso que torna tão brilhante. 3 episódios chegam em 25 de dezembro. O grande final em 31 de dezembro. E os Duffer Brothers já planejaram a cena final há anos. Eleven e Hopper juntos, uma volta ao lar, uma reconciliação, mas o caminho até lá promete ser devastador. Veremos Will abraçar seus poderes e se tornar herói, que sempre esteve destinado a ser, ou ele será consumido pela escuridão que canaliza. Descobriremos a verdade sobre sua linhagem, que peso uma herança sombria carrega. E o mais importante, haverá um final feliz para Hawkins? Ou o preço da vitória será tão alto que ninguém conseguirá pagar? Uma coisa é certa, o fim está próximo. Ele promete ser épico, emocionante e, acima de tudo, aterrorizante. Porque a verdadeira escuridão não está no mundo invertido, ela está na alma humana. E a luz, por mais fraca que seja, só pode brilhar quando confrontamos essa escuridão de frente. Quando aceitamos que dentro de nós também existe um Vecna, que dentro de nós também existe um Henry Creel, e que a única forma de não nos tornarmos monstros é escolher, todos os dias, ser humanos. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você o que viu na sua. Mande sugestões aqui para o quadro Luz Vermelha, onde falamos das coisas que estão saindo atualmente. Muito obrigado, se inscreve no canal, se gostou, curta, compartilha, e obrigado para quem assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.